Muito ruim vir falar de arbitragem, né? Você vê que o Vasco está evitando, está fazendo o caminho, o protocolo, o processo de acordo, com muita tranquilidade, muita educação. Só que é o 4º jogo seguido. Fui ali agora ver as imagens do VAR, escutar o que se passou, toda a comissão, deve ter uns 4, 5, 6 profissionais ali dentro, entende que foi pênalti, a bola passaria. Então houve uma ação de defesa, né, por isso que chamaram, né, e só ele acha que o braço estava colado ao corpo. Já tivemos aí episódio contra o Bangu, contra o Nova Iguaçu, contra o Flamengo hoje. O Vasco era para estar numa situação de talvez liderando o campeonato, enfim, né? E por questões de arbitragem, estamos com esse mais um, né? Então o que a gente pede vai tirar mais um árbitro do campeonato? Um erro grosseiro, um erro que interferiu diretamente no resultado. Enfim, podia perder o pênalti. Mas, mais uma vez, o Vasco prejudicado. Quando eu cheguei aqui, me falaram, pô, Alexandre, você vai ver, o Vasco é muito prejudicado. A gente começa a achar, pô, será que é isso mesmo? E, infelizmente, eu estou vendo a dificuldade que o Vasco tem no Campeonato Carioca. Um pouquinho de má vontade, com um pouquinho de incompetência, um pouquinho de sei lá, histórico negativo, mas está demais, né? 4º jogo seguido, o Vasco sistematicamente prejudicado. Não vamos aqui tapar a peneira, as coisas que a gente tem que melhorar. O Vasco vem melhorando, vem trabalhando, queremos isenção. Agora, já vou antecipar, o Vasco não vai mais em federação discutir. Para quê? Nós vamos discutir para quê? Chega lá, o processo, as pessoas recebem muito bem, a gente aceita de maneira bastante educada, bastante positiva, para tentar ajudar, contribuir com colocações, com aquilo que os clubes pensam. A gente até parabeniza o presidente que tenta fazer uma coisa decente, só que infelizmente o material humano está comprometendo todo o trabalho que é feito com a arbitragem, que falaram que faz o pré-temporada, que cobra, que afasta, isso tudo a gente está vendo. Então está sendo comprometido por um erro sistemático humano, erros esses que não deveriam estar acontecendo, principalmente quando se tem um VAR, principalmente quando se tem a possibilidade de ver o lance novamente. Então o VAR já se posiciona assim, tudo que puder ser diferente do que a gente está vendo, quem sabe até uma arbitragem de fora, a gente tem que falar isso aqui, porque perde-se a confiança, não só da diretoria, do torcedor, dos jogadores dentro de campo. A gente chega, 4º jogo seguido que chega e tem que ficar, o que aconteceu, por que deu, todo mundo viu que não foi ou que foi. Ele se perdeu também nos critérios, começou a dar cartão dentro da área e na hora que precisava dar para o André, não teve a coragem de ir lá e dar o cartão. Então fica aqui nosso repúdio, nossa reclamação pública. Nós vamos fazer essa reclamação, obviamente, dos processos que tem que ser feito, no papel, entregar, exigir que tenha alguma punição, é o que eles têm feito, afastando o árbitro, enfim. Só que chega, não dá mais. Então, vamos ter que partir para um outro tipo de posicionamento e é isso que o Vasco vai fazer. Obrigado. No, la verdad que hoy Uchimi entendió que fue robado. Fue algo absurdo, no acontece nunca. 2 goles que fueron válidos, un penal que fue penal, y el VAR reconoció que el VAR faló que penal. El referee, no sé, expulsa a Gary no fez nada tampoco. Hallo que si ellos quieren más protagonista que el jugador. Los protagonistas no son ni los entrenadores, ni son solo los jugadores. El referee, si quiere protagonismo, que elija otra profesión. Porque no hay un referee que tenga protagonismo en el fútbol. La verdad, de toda la vida que estoy acá, fue la verdad que ya van 2 juegos que nos van perjudicando. Y la verdad que nada. Fico muy orgulloso del grupo porque hallo que no se va a falar del buen juego que
que fez Vasco, que eso es lo que a gente fica chateada porque no merece que se reconozca lo que Vasco está haciendo. No tiene nada que ver Fluminense porque es un gran time, joga muy bien, es campeón de América, tiene jugadores fantásticos, un entrenador increíble. Mas, como falaba ahí con Felipe Melo, los referees arruinan el espectáculo. Hoy se va a hablar más de este que no existe que realmente lo que se tiene que hablar, que son los jugadores y el gran jogo que hicieron los dos. Mas eu queria insistir para que você falasse do bom jogo, né? De novo, um clássico contra o Flamengo. O Vasco mereceu até a vitória e novamente hoje contra o Fluminense. O que está faltando? No, acho que hubo una evolución muy grande entre el juego de Flamengo y este, porque el sistema se está acomodando, el grupo se está ficando muy cómodo con el sistema. Más lo que está faltando que pongan referee serio, porque no allanta ahora suspenderlo y dentro de 2 juegos tiene que traer, porque si a gente erra, va embora. El jugador tiene que trocar el club. Y estos caras siguen estando. Ahora dentro de 3 meses va a volver atrás. Tienen que tomar una suspensión. Si no echan a uno, va a ficar siempre lo mismo. Y el Carioca es un torneo. La gente que está afuera no se imagina lo valioso que es el Carioca, el fútbol brasileño. Es uno de los mejores del mundo. No puede estar esta gente. Alguien tiene que pagar este error. No es que puede dar 2 o 3 jogos, no. Uno tiene que ir. Porque si a gente pierde, ¿qué hace? No, el entrenador va embora, los jugadores trocan de chimi y estos desastres siguen trabajando. Tienen que tomar una medida de eso. Porque hoy hay mucho trabajo atrás de todo esto. Horas, lejos de la familia. Y que venga uno de estos impresentables a robarte tu trabajo, vuelvo a repetir. Fluminense no tiene nada que ver con esto. Pero bueno. Espero que no dirija más. No tiene que dirigir más. No es que no lo tienen que suspender. No tiene que dirigir nunca más. Porque lo que hizo hoy, el VAR, falaron que fue penal y él tomó la decisión que no. Después, el gol de David en la misma línea. El de Pablo está forcejeando, se patina. Y antes de patinarse, él pita. Yo digo, por favor, al fútbol brasileño, este muchacho no puede trabajar nunca más. No tem que pisar um gramado nunca mais, por el bien del fútbol brasileiro. Boa noite, Emiliano. Thiago, da Band. Há algumas semanas, naquele jogo contra o Flamengo, você falou sobre a situação do Verratti, a lesão que ele tinha na costela, e a gente sabe que ele trabalhou durante a semana para poder estar aqui hoje, teve que se tratar, etc. Queria que você falasse um pouco dessa volta do Verratti hoje, o quão importante ele foi dentro de campo, chegou a colocar uma bola na rede que também acabou não sendo validada, então que você falasse um pouco sobre a participação dele e o quanto esforço ele fez para estar aqui. No, lo de Pablo es inacreditable lo que está haciendo. Está haciendo un esfuerzo. Falé en la otra conferencia también. Es inhumano lo que él está haciendo para ayudar a Uchimi. Saben que él sabe que a gente precisa de él, que el grupo, que Vasco precisa de él. Yo quiero agradecer también públicamente porque lo que está haciendo él y todo el grupo es algo absoluto.
para que o Fluminense saísse com o melhor resultado no seu primeiro clássico do Campeonato Carioca. E você considera que o resultado foi normal ou foi ruim? Acho que quando a gente entra em campo, a gente entra para ganhar. A gente não ficou, no final ficamos felizes com o empate, a gente buscou a vitória. Mas eu acho que foi um jogo muito truncado, o clássico, os dois times dominando bastante, muito truncado, e eu acho também no segundo tempo ali o jogo parou muito, então eu acho que ficou mais difícil ali, o jogo parava, então atuava. O árbitro às vezes acho que se perdeu um pouco dentro do jogo, mas foi um jogo muito truncado. A gente agora vai ver o que tem para melhorar para seguir essa caminhada. Martinelli, eu queria que você falasse um pouquinho mais da arbitragem. Você falou de jogo truncado, enfim, jogo parado muitas vezes. A gente está vendo o Vasco reclamar muito sobre isso. E aí, pelo que a gente está vendo, pela sua opinião, é uma reclamação dos dois lados, nenhum dos lados, porque aí agora há pouco o Medel postou nas redes sociais uma foto do árbitro quando era pequeno, com a blusa do Fluminense, já dando a entender contra todos, como se a arbitragem tivesse contra o Vasco e a favor do Fluminense. Não, acho que nada disso não. Acho que o time deles reclamou mais que nós ainda. Toda a bola tumultuava, parava, ia dar pressão dentro do árbitro. Então acho que eles queriam tumultuar o jogo. Conseguiram fazer isso. Pelo segundo tempo praticamente quase não teve jogo. Foi um jogo muito parado. Então eu acho que o time deles veio com esse propósito de interferir o jogo, ficar parando o jogo. Porque o nosso time é um time de muita intensidade, a gente precisa da bola rolando. Então acho que essa foi a maior dificuldade nossa. Martinelli, tem sido uma constante, nós temos observado que sempre para tentar mudar o jogo, o Diniz é um cara que mexe muito no time. E a gente tem observado que os jogadores de meio campo, André e você, têm se transformado em zagueiros. Está sendo difícil cumprir essas funções ou já virou uma rotina? É uma coisa que a gente treina bastante nos treinamentos, o Diniz faz muito essas mexidas, então é uma coisa que desde o ano passado a gente já vem fazendo essas alterações, então a gente vai se adaptando cada vez mais. E é um jeito que o time fica bastante agressivo, então é um jeito que a gente está cada vez mais se adaptando. Eu acho que o André ali, a gente tem facilidade de fazer essas funções, então acho que é o melhor para o Fluminense quando ele faz. Ele é um ótimo treinador para fazer essas mudanças. Martinelli, é o 9º jogo já seguido de clássicos que o Fluminense não vence. Isso tem incomodado o vestiário? Já são 9. O último foi naquela final contra o Flamengo do Campeonato Carioca. Tem incomodado dentro do vestiário isso? É difícil, né? A gente tem que ganhar clássico sim. Por mais que dentro do Maracanã hoje a gente veio para se impor, veio para ganhar o jogo. Mas nem sempre como a gente espera que saia o resultado. Mas a equipe foi muito bem, acho que duelou pra caramba, brigou o tempo todo. E eu acho que esse é o caminho pra gente voltar a vencer clássicos. Martinelli, eu queria saber como que vocês estão levando esses jogos de Taça Guanabara. A gente sabe que a Recopa está muito perto, tem um pouco mais de cuidado nas divididas, e a gente teve informação que você chegou a passar mal no intervalo, né? Chegou a vomitar e tudo mais. Isso realmente aconteceu? Não, só foi um problema ali que teve, de mal, de estilo mesmo, mas estou de boa. Esses jogos, o próprio Fernando fala que eu acho que esses jogos são pra gente chegar ao melhor nível nosso, voltar a nossa intensidade, o nosso ritmo. Então a gente está se preparando cada vez mais para esse jogo. Eu acho que a gente vai chegar muito, muito bem nessa final de Copa. Falando do seu posicionamento também, a gente percebe que quando o Marcelo está em campo, acaba acontecendo um revezamento quando ele vai jogar pelo meio. Às vezes fica seco até de lado esquerdo, às vezes o André, o Lima quando entrou também, e o Diogo Barbosa quando entra, isso não acontece, ele ocupa mais aquela posição. O treinamento quando o Marcelo está em campo, para quando o Marcelo está em campo, é diferente quando vocês darem essa liberdade para ele, como é que funciona isso no dia a dia? Uma coisa que o Marcelo tem é muita categoria, muita técnica, então acho que é um cara que ajuda bastante a gente na fase ofensiva. Então quando ele sai para jogar um pouco mais ali por dentro, a gente acaba ficando um pouquinho mais para proteger o time, né? Mas é um cara que pode decidir numa bola ali com o perfil técnico que ele tem. Então é tudo treinado, todo mundo sabe as funções que tem que fazer. Então é pra gente ficar bem organizado dentro do jogo. Martinelli, sobre o seu comportamento dentro de campo, você falou agora há pouco sobre ser zagueiro, que é algo que o Diniz faz frequentemente, mas o André fazia muito mais essa função do que você. Não é segredo pra ninguém que o Fluminense entende que em algum momento o André deve ir embora esse ano e que você é o escolhido para substituí-lo. E todo mundo diz que
você até se encaixa muito melhor, né, nessa função que era a função do André. Você sente também, não sei se é só a sensação minha, que de uns tempos pra cá, você vem sendo muito mais preparado para ser esse substituto, você vem fazendo muito mais essa função? Se você pudesse falar também se muda alguma coisa com o Renato Augusto jogando como foi hoje para vocês no meio de campo. Acho que nos treinamentos, no Diniz, todo mundo, a gente sabe que a gente vai perder ele, né? Porque é um cara extremamente que merece ganhar o meio. Então, tenho bastante conversado com o André, as funções que ele faz. Espero depois que ele sair corresponder também bem. E sobre o Renato, é um cara de muita técnica, que vai ajudar muita gente, tenho certeza, nesse ano. Um cara que eu sempre fui muito fã, queria trabalhar com ele. É um cara que pode decidir num detalhe o jogo pra gente. É um cara que vai ajudar muito no nosso time de jogo, tenho certeza. Mas na função dele hoje, mudou alguma coisa pra vocês? Porque ele era um ponto, mas não era um ponto. Às vezes ele estava onde a jogada acontecia. Não, eu acho que acaba dando mais mobilidade ainda pra ele, que é um cara que busca o jogo todo momento. Então, acho que dá facilidade pra ele, porque a gente acaba protegendo mais o time ali, eu e o André. Então ele fica mais à vontade para jogar. Então é um cara que vai decidir muito o jogo para nós. Martinelli, eu repeti a pergunta que eu fiz no Carlos sobre a referência quando essas 3 letrinhas, a LDU, aparece em alguma conversa de vocês, na mente, na lembrança. Você como pessoa, você como jogador do Fluminense atual e como representante da instituição Fluminense, assim, pela carga histórica que tem. A gente sabe que é um time que derrotou a gente em 2008, né? Então é uma excelente equipe. Mas independente do adversário que fosse, a gente ia entrar para ganhar. Acho que eles estão no nosso caminho, então a gente vai trabalhar para conquistar esse título da Recopa. São 2 jogos muito difíceis, inclusive lá, na altitude, né? Mas a gente está cada vez mais estudando, se preparando nos jogos do Carioca para chegar bem nessa final. Só uma curiosidade sobre o Fernando Diniz. Tem alguma diferença comportamental, mentalidade desse Diniz pós-seleção? Curiosidade mesmo sobre essa nova fase dele, que deixou lá e agora volta exclusivamente para você? Não, ele sempre foi um cara que se dá 100% pro Fluminense. Acho que isso não interferiu em nada não, no nosso relacionamento aqui com ele. Ele se entrega muito pro nosso time, muito trabalho. Então ele sempre esteve 100% dedicado aqui no Fluminense. Muito obrigado. Muito obrigado.